Gravem uma coisa na memória, grava isso no coração, grava isso para você lembrar durante toda a sua vida. Sentimento de vida complicada é um alerta. Se você está sentindo que a vida está complicada demais, se você está sentindo de que a vida deveria estar mais simples, se você tem o sentimento de que as coisas deveriam ser diferentes, de que está faltando tempo para as coisas mais importantes da vida, isso é um sinal para você parar, reavaliar e redirecionar a sua vida. Lembra disso. E se daqui a alguns anos acontecer que você está sentindo, nossa, que vida complicada, a vida deveria ser mais simples, isso é um sinal para você parar, reavaliar, algumas coisas não estão indo na direção certa, e redirecionar a sua vida. Eu acho que isso foi o que nós mais fizemos esse mês. Todas as semanas nós viemos aqui nos domingos, avaliamos, reavaliamos e redirecionamos. Eu sei de pessoas que durante essa série de mensagens tomaram decisões muito importantes para a sua vida, para o seu coração. Bom, e quando a gente reavalia e redireciona a nossa vida, muitas vezes a gente tem a sensação de que não tem o que fazer. Mas tem. Sempre tem. Bom, nessa série de mensagens, nós conversamos sobre descomplicar a nossa agenda, sobre descomplicar os nossos relacionamentos, sobre como a gente pode descomplicar as nossas crises. Semana passada nós falamos sobre como nós podemos descomplicar a nossa espiritualidade. E hoje, para fechar essa série, nós vamos falar sobre como nós podemos descomplicar as nossas finanças. Deixa eu só colocar alguns dados para vocês. Por que é importante nós descomplicarmos as nossas finanças? Você sabia que 72,4% das famílias brasileiras vivem com dificuldades financeiras? Isso é muita coisa. 72,4% das famílias vivem com dificuldades financeiras. Mais um dado para vocês: 67,1% estão endividados. E 25,4% estão inadimplentes, estão literalmente com as contas atrasadas. Mais um dado: 46% dos brasileiros não controlam seu orçamento. Eu acho isso muito. Praticamente metade dos brasileiros não controlam seu orçamento. Simplesmente vão gastando, vão ganhando e a coisa vai indo assim. No final do mês, vamos ver como é que vai dar. 46% dos brasileiros. 60% dos brasileiros têm mais da metade da sua renda comprometida com dívidas. Uau! Eu acho interessante o diagnóstico do SPC. Eles falam: o problema do brasileiro não é que ele não sabe o que fazer. A maioria dos entrevistados sabia exatamente o que tinha que fazer para organizar suas finanças, só não fazia. Só não fazia. Um pouquinho mais. E isso, claro, que tem impactos em diversos locais da nossa vida. Por exemplo, na nossa família. Nós já comentamos isso, eu não sei se você sabia, mas finanças é hoje o maior motivo de brigas no casamento. O maior motivo de brigas no casamento é finanças. Por que os casais mais brigam? É por causa dos filhos? Não. É por causa de dinheiro. Mas, olha só, 51% dos entrevistados afirmaram que o culpado é o seu cônjuge. É o seu marido, a sua esposa. Sabe quais são os maiores motivos de briga no casamento com relação às finanças? O primeiro colocado é: alguém gasta além das suas condições. O segundo colocado é: o casal não concorda com as prioridades de gastos. Terceiro colocado é: atraso no pagamento das contas. E também, ainda empatado, dificuldade em formar uma reserva financeira. O que eu quero mostrar com esses dados? De forma geral, a vida financeira das pessoas aqui no nosso país, e não diferente na nossa cidade, ela é muito complicada. E como é que a gente pode descomplicar a nossa vida financeira? Como é que nós podemos tornar a nossa vida financeira mais simples? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje, tá bom? Pessoal, antes de nós conversarmos do assunto, eu só quero comentar
que ano passado nós já falamos sobre finanças numa série chamada Família a Longo Prazo. E ali a gente foi numa outra direção, deu outros princípios que a Bíblia traz sobre finanças. E eu queria comentar, se você quer saber um pouquinho mais sobre o assunto, ou quer um olhar complementar àquilo que nós vamos ver hoje, dá uma olhada, está lá na nossa página meuquechapecó.com.br, lá você acha fácil essa série de mensagens, vai lá no assunto Equilibre as Finanças, e você vai ter alguns princípios muito interessantes, diferentes do que nós vamos ver hoje. A série Descomplique, ela foi inteira baseada num livro bíblico, no livro de Tiago, e Tiago também trata esse tema. Nós vamos ler aqui juntos, acompanhe a partir da tela. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmo para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Deixa eu só explicar. Tiago aqui está lidando com uma situação bem difícil. Pessoas bem abastadas daquela época estavam aproveitando uma situação de imigração para explorar pessoas. Você imagina, tinham imigrantes chegando, e as pessoas bem abastadas daquela região, para quem Tiago está escrevendo, estavam aproveitando que esses imigrantes tinham uma situação de vulnerabilidade, muitas vezes de desespero, precisavam de uma oportunidade, precisavam de um retorno, uma renda rápida, e eles estavam se aproveitando para ter um lucro extra, estavam explorando esses imigrantes. E sabe o que é interessante? É que Tiago, quando ele fala de finanças, ele vai absolutamente direto ao ponto. Imagina que alguém está fazendo uma coisa errada e você sabe. Como é que você iria abordar essa pessoa? Provavelmente a gente ia botar essa pessoa para sentar na nossa frente e dizer: ó, fulano, sabe o que é? Você está fazendo muita coisa boa, né? A gente ia elogiar primeiro, a gente ia dar umas voltas, até que talvez a gente dizer: olha, talvez, de repente, você tem que pensar nessa situação. Tiago não faz isso. Ele absolutamente vê um comportamento distorcido, e a primeira coisa que ele faz é escancarar, é mostrar: está errado. Nós podemos, qualquer um de nós, pode ter uma distorção, um comportamento ruim, disfuncional, distorcido com relação ao dinheiro. E a primeira coisa que Tiago faz é apontar isso. Ele aponta a exploração. Nesse mesmo tempo, nesse mesmo texto, ele aponta outro comportamento distorcido: a desonestidade. Fazer algo que se sabe que não é legal, ou que não é moral, que não é certo, que não é correto, que não é bom, que não é saudável para ter mais dinheiro. Outra distorção. Outra situação que ele também já logo acusa aqui, que ele logo aponta, é o acúmulo indiferente, ou seja, a gente vai acumulando, tendo cada vez mais. Ele fala sobre viver luxuosamente, mas não é só um acumular, é ainda mais um acúmulo que está indiferente à necessidade do outro. É uma pessoa que tem cada vez mais, gasta sempre em si mesma, no seu luxo, nas suas viagens, no seu conforto, no seu carro, e está indiferente àqueles que estão ao seu redor, que estão indiferente às pessoas que estão sofrendo de repente do outro lado da rua ou no bairro vizinho. Mas sabe o que é importante que eu quero que vocês extraiam daqui? Tiago vai direto ao ponto em mostrar os comportamentos distorcidos. Sabe por quê? Porque não tem como nós descomplicarmos a nossa vida financeira sem nós desfazermos esses comportamentos distorcidos. Tem outros. A Bíblia critica, por exemplo, a avareza, que é quando a gente quer ter para nós, a gente segura o dinheiro, mesmo que a gente poderia de repente usufruir, mas a gente segura porque a gente quer ter bastante dinheiro para se sentir seguro. Isso a Bíblia chama de avareza. E ao invés de ajudar ou de usufruir, a gente segura, porque bem da verdade a nossa segurança não está em Deus, mas está no dinheiro.
Outro comportamento distorcido é a ostentação, é quando a gente mostra que a gente tem, para que os outros nos vejam de uma forma diferente. Outro comportamento distorsivo é a compulsão por compras. Pessoas que sabem que não podem mais comprar, pessoas que sabem que já estão dentro do limite das compras, pessoas que já sabem que muitas vezes estão com o limite do cartão de crédito estourado, pessoas sabem que não deveriam fazer mais uma dívida, mas vão lá e fazem, e compram, e estão sempre vivendo de rolo atrás de rolo, porque querem sentir a alegria de uma compra, porque querem se sentir preenchidos, querem sentir a felicidade de comprar mais uma coisinha. Outro comportamento distorcido é a irresponsabilidade, é quando a gente compra algo e pensa assim, depois eu vejo. Normalmente pessoas que durante boa parte da sua vida os pais pagavam a sua conta, faziam as suas dívidas e o pai e a mãe iam lá, davam um jeito, depois era o marido e a esposa iam lá, davam um jeito, depois quando são idosos, às vezes é os filhos que vão lá e dão um jeito, são irresponsáveis nas suas finanças, e não tão sensíveis a de repente elas estão lesando pessoas. Um outro comportamento distorcido é a infidelidade financeira. Se você for pesquisar esse tema, finanças e família, isso vai aparecer em praticamente todos os artigos. Infidelidade financeira, o que é isso? É um casal que compartilha as finanças, mas onde um faz uma compra e não fala nada para o outro, para não dar briga. Esconde um do outro como tem gastado as coisas. Isso ganhou nome, está se tornando um problema cada vez mais sério, o nome é infidelidade financeira. Percebe quantos comportamentos distorcidos a gente pode ter com dinheiro? E teria muito mais, muitas outras coisas que a gente poderia dizer, mas a grande questão é a seguinte: enquanto nós não resolvermos esses comportamentos, a vida não vai descomplicar. Uma pessoa que tem compulsão por compras, por exemplo, enquanto ela não resolver essa compulsão, ela nunca vai endireitar a sua vida financeira. Uma pessoa que é irresponsável, que ela vai lá e cava um buraco para cobrir outro, paga um empréstimo para cobrir uma dívida, e vai indo de dívida em dívida, ela nunca vai endireitar se ela não rever a sua irresponsabilidade. Uma pessoa que é infiel financeiramente, que esconde contas do seu cônjuge, vai viver de briga em briga, em briga em briga, até que um dia ela reveja o seu comportamento ruim. Não dá para nós descomplicarmos a nossa vida financeira sem nós vermos esses comportamentos distorcidos. A pessoa que quer ostentar ou que vive de aparência, não adianta, nunca o dinheiro que ela tem vai ser o suficiente, nunca. Ela pode ficar feliz de ganhar um aumento, mas daqui a pouco esse aumento já não vai ser mais o que ela quer, o que ela precisa de mais. Então eu entendo que o Tiago, quando ele vai tratar a questão financeira, ele vai direto nos comportamentos distorcidos. Por isso, primeiro passo, eu quero descomplicar as minhas finanças, quero viver uma vida financeira mais simples. Veja se você não tem cultivado comportamentos desse tipo, desses aqui listados ou outros a mais. Enquanto você não enfrentar esse problema, não adianta procurar solução. Assim. Bom, quando a gente vai tentar resolver isso, a gente percebe que normalmente esses comportamentos distorcidos, eles estão bem presos, alicerçados em pensamentos disfuncionais. Por exemplo, a pessoa que compra compulsivamente, ela traz a ideia de que eu preciso disso para mim ser feliz, eu preciso disso para mim me sentir melhor. Eu preciso disso. O pensamento que está por detrás é mais dinheiro ou mais coisas, mais felicidade. E é um pensamento completamente destrutivo. A pessoa que de repente esconde contas do seu cônjuge, possivelmente o pensamento que está por detrás é melhor mentir do que brigar. E está errado. Tem um ditado muito famoso, e eu concordo com ele, que diz: do casamento, mais perigoso do que os conflitos são os segredos. Porque conflitos, a gente vai lá, senta e resolve.
Segredos desfazem a confiança. Nada pode ser pior para um casamento. De repente, a pessoa que é desonesta, que explora os outros para ter mais, ela tem o pensamento que vai pensar alguma coisa do tipo: todo mundo faz, por que eu não posso? E se a gente vai ver, teria uma raiz a mais. Tudo isso tem uma raiz muito simples: uma visão de vida distorcida. Entenda o seguinte, deixa eu dar um exemplo. Jesus, em Lucas 12, ele conta uma parábola de uma pessoa que era um agricultor, de acordo com Jesus, e de repente ele tem uma super safra, e nessa super safra ele ganha muito mais do que ele imaginava, ele tem um lucro estrondoso. E aí o que ele faz? Ele pensa em dividir, ele pensa em ajudar, ele pensa em compartilhar com pessoas que tiveram uma safra menor do que Deus deu para ele? Não, o que ele pensa? Vou usar esse dinheiro para aproveitar o máximo e viver seguro e tranquilo. Jesus aqui está dizendo o comportamento ruim de um acúmulo egoísta, de um acúmulo indiferente, que quer ficar tudo para si. Vou investir em mim mesmo, pronto, no meu conforto, na minha viagem, naquilo que eu quero fazer. Bom, o pensamento que estava por detrás desse comportamento, de acordo com Jesus, é mais dinheiro, mais felicidade, mais segurança. Tenho dinheiro, agora posso aproveitar e eu estou seguro. E aí Jesus fala, o problema é que essa pessoa faleceu naquela noite, e todo o dinheiro, para quem ficará? Qual que é a raiz? Pessoal, isso aqui é importantíssimo, eu sei que pode parecer um pouquinho complicado, mas sintoniza para não perder esse pensamento, ele é central para você entender. A raiz de todo comportamento disfuncional, no final, é uma só, uma visão distorcida da vida, a gente encarando a vida como se a vida aqui fosse tudo o que nós tivermos e nós precisamos aproveitá-la ao máximo. Entenda o seguinte, existem duas visões de vida. A primeira delas é nós entendermos que os 80, 90 anos que nós vivemos aqui, é tudo. A vida se resume ao aqui e agora, e a gente precisa aproveitar ao máximo. Entenda o seguinte, quem vê a vida dessa forma, vai pensar, não é tão ruim assim ser desonesto em algumas vezes, porque eu preciso aproveitar a vida. Não é tão ruim assim mentir um pouquinho, porque eu preciso comprar algumas coisas para ser feliz, eu preciso aproveitar. Não é tão ruim assim não repartir, não dividir, ser egoísta com os meus bens, afinal de contas eu preciso pensar em mim, eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho aqui. A grande maioria das pessoas vê a sua vida assim, o que vale é o aqui e agora. Talvez até pode acreditar que existe uma eternidade, talvez até pode acreditar que existe algo além, mas vive como se não existisse, pensa só no aqui. Mas o que Jesus e depois Tiago, vocês já vão ver, eles mostram é que se a gente muda a visão de vida, muda todo o resto. A vida não é só o aqui e agora. O que nós vivemos aqui, os nossos 80, 90 anos que nós vivemos aqui, é só uma pequena parte mínima, em vista de toda a eternidade. Está vendo o gráfico ali? Aí você deve pensar, Jorge, eu entendi, aquela linhazinha que está no meio dos dois pontinhos, né? As setas são a eternidade, a linhazinha que está no meio dos dois pontinhos é a minha vida. Não, a linhazinha que está no meio dos dois pontinhos é toda a história da criação, desde que o mundo foi criado até ele terminar. A tua vida nem dá para ver ali, todo o resto é a eternidade. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, se nós, e o Tiago ensina é o seguinte, se nós enxergarmos a nossa vida assim, nós vivemos aqui algumas poucas décadas, mas a vida de verdade é aquela depois. Nós fomos criados para viver eternamente com Deus. Os nossos primeiros pais romperam o relacionamento com Deus naquilo que a Bíblia chama de pecado. E a partir daí a morte entrou no mundo, mas Jesus veio ao mundo para nos salvar, e quando cremos nele, nós podemos viver a eternidade com Deus. Então a nossa existência, ela é muito, mas infinitamente maior do que esses 70, 80, 90 anos que nós vamos ter aqui. Aí tudo começa a mudar de configuração. Imagina,
A pessoa que explora os outros, se ela vê a vida dessa forma, Tiago vai dizer, olha só, prestem atenção vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Tiago está dizendo, acorda pessoal. Um dia vocês vão estar diante do Criador do universo para prestar contas da vida de vocês, e aquilo vai definir a eternidade de vocês. Esse Deus vai perguntar como você investiu a vida que Ele te deu. E agora, imagina como é que estão essas pessoas que exploraram os outros, como é que elas vão estar? Agora imagina aquela pessoa que mentiu para o seu marido, para a sua esposa, porque queria muito comprar alguma coisa. Como é que ela vai estar? Como é que vai estar aquela pessoa que se tornou egoísta, que tudo o que conseguia era para si mesma, que ficou indiferente às pessoas que estavam passando necessidade à sua porta, do outro lado da rua? Como é que essa pessoa vai estar? Provavelmente Deus vai dizer, eu te dei tanto, né? É verdade, Senhor, me deu muito. Pena que você pensou que era tudo para você mesmo. Que pena. Sabe, a pergunta-chave é a seguinte, grava isso, leva isso para a sua vida. Aqui está o centro. Entenda a sua vida dessa forma aqui. Uma fração de tempo pequena, limitada, que eu tenho, diante da verdadeira eternidade que está a seguir, da verdadeira vida eterna que está a seguir. Responda a uma simples pergunta. Diante dessa situação, você tem investido bem os seus recursos? Sim ou não? Diante dessa situação, você tem investido bem o seu tempo? A hora que você chegar diante do Criador do universo, e Ele te perguntar o que você fez com a vida que Ele te deu, com os recursos que Ele te deu, com o tempo que Ele te deu, você vai responder essa pergunta com tranquilidade ou com vergonha? Essa é a questão. A Bíblia ensina a gente, e isso é algo que também a gente deveria guardar, a termos uma consciência de peregrino, a lembrarmos que nós estamos aqui só de passagem, que a nossa verdadeira casa não é aqui, que a verdadeira vida que nós fomos criados para viver também não é aqui, que o nosso foco deveria estar lá, e que nós deveríamos construir a nossa vida com esse olhar. Essa é a ideia. Então, amplie a sua visão de vida. Tenha uma imagem da sua vida como um todo. A partir daí, construa pensamentos centrados e comportamentos sábios. Ok? Bom? Muito bem. Nos versículos 7 a 11, não vai dar tempo, Tiago ensina a gente uma coisa muito interessante. A estar disposto ao prejuízo. Não vai dar tempo de ler, mas eu só vou citar isso. É como se Tiago dissesse, eu sei que ser íntegro, honesto, generoso, tem seu preço, mas esteja disposto a pagá-lo. É como se Tiago estivesse dizendo, eu sei que ser íntegro significa que outra empresa vai ter mais lucro que você. Eu sei que ser generoso significa que o seu cunhado vai fazer mais viagens que você. Eu sei que viver da forma como Deus quer significa que talvez você vai ter menos conforto, de repente outras pessoas que fizeram a mesma faculdade que você, de repente vão ter um carro melhor que você. Mas quer saber? Esteja disposto a sofrer esse prejuízo. E aí ele cita alguns exemplos. Ele cita o exemplo, por exemplo, de um agricultor que dá duro na lavoura, mas depois quando vem a colheita vale a pena. É isso que ele está dizendo, pessoal, vale a pena nós passarmos por essas dificuldades agora, porque o dia que nós estivermos na eternidade, lá nós aproveitamos de verdade.
Depois ele usa a expressão dos profetas, que eram absoluta minoria na sua época, eram os poucos que realmente viviam como Deus queria, mas aguentaram firmes. Ele está dizendo, continuem vocês também assim firmes, mesmo que vocês sejam a minoria. Depois o Tiago usa o exemplo de Jó, que apesar das dificuldades, continuou confiando que um Deus bom conduzia a sua história, continua confiando. Eu acho que uma frase que resume bem o pensamento foi dita por um grande atleta e um grande campeão do boxe, Muhammad Ali. Ele dizia que ele odiava os treinos, mas algo que ele sempre pensava era: sofra agora e depois viva como um campeão. Acho que o que o Tiago está dizendo nesse terceiro ponto é: sofra agora, mas depois viva a eternidade como um campeão. Pessoal, 3 pontos então, para descomplicar a vida financeira. Corrija distorções, amplie sua visão de vida, esteja disposto a sofrer o prejuízo. Você que está em casa, você que está aqui com a gente, uma das coisas que mais pode prender o nosso coração e nos afastar de Deus, é o nosso relacionamento com o dinheiro. Por isso que Jesus fala tanto dele. Lembra disso, uma das coisas que mais pode nos afastar de Deus e nos tirar do caminho dele é a nossa relação com as finanças. Tem muitos comportamentos distorcidos que a gente pode adquirir durante a vida. Mas a Bíblia ensina um exercício simples e prático para guardar o nosso coração e manter ele saudável, a fazer com que o dinheiro não seja o Senhor da nossa vida, mas que Deus seja o Senhor da nossa vida. Sabe que exercício simples e prático é esse? A generosidade. A generosidade não é só para os outros, é para nós também. É para manter o nosso coração saudável e conectado a Deus. Mas eu quero que você entenda o que a gente está falando quando a gente se refere à generosidade. Pessoal, generosidade não é dar aquilo que sobra. Não é chegar no final do mês e dizer: sobrou tanto, então eu posso fazer uma doação. Não. Generosidade, ser realmente generoso, significa doar com prioridade. O antigo costume judaico, era doar primeiro. Por isso que eles chamavam de primícias. O primeiro fruto que vinha era doado. O primeiro, não o último. Não o que sobrava. Generosidade na Bíblia tem que ter prioridade. Tem que ser exercitado no início do mês, não no final. Entenda também o seguinte: generosidade para a Bíblia não tem a ver com quantidade, mas tem a ver sim com proporção. Jesus uma vez estava na frente do templo e ele estava vendo pessoas fazendo doações. Você vai lembrar dessa história. E as pessoas estavam impressionadas porque viam algumas pessoas com baldes de dinheiro e derramavam e fazia muito barulho. De repente veio uma viúva que despejou 2 moedinhas e Jesus parou tudo e disse: essa foi a que mais doou. Os discípulos falaram: mas como? Ela só deu 2 moedinhas. Ela deu tudo o que tinha, Jesus falou. A Bíblia fala: quem muito é dado, muito será cobrado. É verdade. Então generosidade tem a ver com proporção. Então a ideia aqui, o exercício judaico e depois cristão, é se perguntar: com quantos por cento do que eu ganho eu gostaria de ser generoso? Você já avaliou com que porcentagem da riqueza de vida que Deus te deu você tem ajudado os outros? Faz esse exercício. Olha o teu orçamento do mês passado e vê quantos por cento você ajudou os outros. Você gastou com algo que não era para você mesmo, era para ajudar uma entidade ou uma pessoa. Será que deu 1%, 2%? Seja generoso de verdade. Generoso de verdade. Estava lendo esses dias um livro sobre vida financeira.
Era o assunto do livro, era finanças, era um livro dessa ordem. E aí o autor do livro falou justamente isso. O que a gente pode fazer com dinheiro? E ele falou, bom, as pessoas não vão gastar mais do que 10 segundos para dizer gastar. O que mais a gente pode fazer com dinheiro? Bom, as pessoas não vão gastar muito mais do que 30 segundos para dizer economizar. Mas as pessoas vão talvez gastar uns 10 minutos para falar repartir. E aí perguntaram para ele, certa vez, ele disse, com quanto eu tenho que repartir? Sabe o que ele falou? Ele diz, olha, a única referência que a gente tem é um costume judaico, que depois se tornou um costume cristão, de ser generoso com 10% do que a gente ganha. E era um livro de ordem financeira, não cristão, não de fé. Talvez seja uma referência para você. Pessoal, exercite a generosidade. E quando você fizer isso, diga para você mesmo. Quando você ficar com dor no coração, pensando em tudo que você poderia fazer com aquele dinheiro que você está doando. Deus é o meu Senhor, não esse dinheiro. Essa é a ideia. Eu vou rapidinho, vocês me dão licença, você que está na transmissão, você que está aqui com a gente, me dá um minutinho para mim falar com quem faz parte da comunidade. Não com quem visita, não com quem está de repente olhando a live. Isso é para quem acredita que a Melk Chapecó é a sua igreja, a sua comunidade, a sua vida, onde vai desenvolver a sua vida de fé. A Bíblia nos ensina a nós sustentarmos a nossa comunidade, a nossa igreja também com ofertas. A Bíblia nos ensina isso. E nós hoje vivemos aqui, nós estamos plantando uma comunidade, nós estamos há 1 ano e meio aqui com essa comunidade, nós estamos plantando ela, vocês conhecem isso. E hoje as nossas finanças, elas sobrevivem porque algumas pessoas de outros lugares nos ajudam financeiramente. Pessoas que nem vêm aqui nos ajudam para que a gente possa ter a nossa comunidade vir aqui hoje, senão não seria possível. Mas a gente tem até o final do ano que vem para nos sustentarmos completamente financeiramente. Até o final do ano que vem é o nosso prazo para nós nos sustentarmos financeiramente completamente. E eu vou dizer para vocês que nessa batalha, nesse jogo, a gente está perdendo e bastante. Nossas finanças precisariam estar muito melhor do que realmente estão. Por isso eu queria estimular você que faz parte da comunidade a exercitar a sua generosidade, contribuindo com o reino de Deus também aqui. Bom, diante desses 4 pontos, corrija distorções, amplie sua visão de vida, esteja disposto a sofrer o prejuízo e pratique a generosidade. Avalie o seguinte: você se identificou com algum comportamento distorcido com relação ao dinheiro que a gente falou aqui ou outro? Pensa um pouco. Você tem vivido com consciência de peregrino? Estamos aqui só de passagem, a verdadeira vida ainda está adiante. 3. Você tem exercitado a generosidade com prioridade, regularidade e proporcionalidade? Você tem realmente vivido a generosidade na sua vida? Decida deixar Deus e não o dinheiro ser o Senhor do teu coração. Essa é uma decisão importante. Decida viver com foco na eternidade. E por último, decida exercitar a generosidade como ela realmente tem que ser, com prioridade, com regularidade e com proporção.